Olá, seja muito bem-vindo ao Ateliê de Negócios. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da Grace Alves, uma artesã que manda bem nos bordados. Quem analisa o modelo de negócio com a gente é a Priscília Queiroz, especialista em vendas. A Grace já trabalhou por 17 anos no transporte escolar e trocou a atividade para se dedicar aos bordados. Ela se deu bem e atualmente é dona do próprio negócio, o Ateliê Arte. A atividade está prosperando e ela já estuda a possibilidade de espalhar seus produtos por todo o país. Vamos conhecer! Meu nome é Grace Alves Pereira, tenho 52 anos e hoje a minha profissão é artesã. O meu interesse pelo artesanato começou eu vendo ponto cruz, que na época era extremamente caro, e aí eu fui me aventurar, né? Na verdade, comecei com artesanato com velas, odiei fazer vela. Aí depois, na verdade, nesse dia que eu fui até 25 de março, comprei algumas coisas de biscuit e me aventurei nesse mundo de biscuit, eu junto com a minha filha mais velha, né? E a gente começou a fazer e começou a dar super certo. Mas não era isso que eu gostava, na verdade, né? E aí eu comecei a comprar revistas de ponto cruz e comecei a fazer pano de prato com ponto cruz. E na verdade, o meu primeiro carro de transporte escolar eu comprei com a reserva que eu tinha de ponto cruz. Na verdade, quando eu fazia, né, essas coisas dentro de casa, eu trabalhava dentro do Bradesco, né, como agente de seguros, né, e chegava dentro de casa que ia correndo para poder fazer o artesanato, porque era ali que eu acho que eu tirava, na verdade, o meu estresse do dia a dia, porque trabalhar com vendas, na verdade, não é algo tão fácil como todo mundo imagina, né? E aí, a minha mãe, os meus pais, na verdade, eles já tinham transporte escolar, trabalhavam com transporte escolar e minha mãe sempre dizia: filha, vem trabalhar comigo e não sei o quê. Aí, sabe, acabou falando mais alto, né? Esse lado da mãe e do pai, e eu acabei indo para o transporte escolar. E aí, o que eu fiz? Na verdade, dei entrada no meu carro de transporte escolar, com o ponto cruz que eu fazia, né? E simplesmente, o que acontecia? Eu levava ele para dentro do carro junto comigo, né? E cada farol fechado que tinha era um ponto cruz que eu tava lá fazendo, sabe? E acho que quem parava do meu lado falava assim: essa mulher é uma louca, né? Não é possível. Mas uma coisa que eu não ficava, na verdade, era estressada com o trânsito da cidade de São Paulo. Às vezes até o farol abria, eu recebia uma buzinada na traseira, mas eu sabia que eu tinha que dirigir, mas a minha vontade era continuar com aquele ponto cruz ali trabalhando. E na verdade, eu acabei me apaixonando mais e mais pelo que eu fazia, né? E chegou uma hora que, na verdade, eu fui obrigada a terceirizar as minhas mãos para as máquinas, porque eu já não dava mais conta de fazer o que o cliente me pedia. Ponto cruz, na verdade, a gente antigamente bordava no Etamine, né? Na qual a gente pegava os gráficos que tinham em revista e transportava em cores para o tecido. Isso daí é o ponto cruz. Eu aprendi por determinação. Acho que a minha vontade de fazer com que as pessoas vissem uma coisa diferente,
fez com que eu aprendesse a ser sozinha, aprender a fazer tudo sozinha. Na verdade, eu comecei com o ponto cruz, fui para o feltro, na verdade, fazia coisas lindas, mandei meus feltros, as coisas que eu fazia de feltro para o mundo inteiro, tá? Quando chegava assim solicitação de gente de fora do Brasil, aquilo me deixava assim super empolgada, tudo, mas me deu muita alergia a trabalhar com o feltro. E aí eu falei assim, não, o ponto cruz tem que continuar sendo o ponto cruz, e por isso que eu continuei com o ponto cruz e por isso que eu acabei continuando no ponto cruz. Existe ponto cruz nas máquinas de bordar, mas ele não fica um trabalho tão parecido como o manual, tá? Isso, na verdade, as máquinas, como por exemplo, se eu quiser tirar uma foto sua e pedir para a máquina bordar, na verdade a gente vai ter que transformar isso em pontos para que a máquina entenda que aquilo eu preciso bordar. E ela vai transformar isso em pontos para mim, para que eu possa bordar e transformar você na máquina, no bordado. A emoção foi tão grande a hora que eu recebi meu primeiro pedido, que na verdade é um misto de emoção, é um misto de reconhecimento, de gratidão, de tudo, na verdade, né? Que eu não sabia se eu começava a fazer logo, se eu transformava aquilo que a cliente havia me pedido, que foi uma cliente assim muito especial, na verdade, porque ela viu eu fazendo aquilo e falou para mim, você faz para mim? Eu falei, lógico que eu faço, e vou fazer com muito prazer, com muito amor e carinho. Eu só presto serviços, mas quem chega até mim e pede para mim alguma informação, é óbvio que eu vou dar, porque se eu aprendi, não me custa nada ensinar para a pessoa aquilo que eu sei, porque eu acho que isso faz com que me engrandeça e faça com que a pessoa cresça na vida também. Então, eu tenho uma certa dificuldade com venda online. Vou falar para você que eu não consegui ainda me identificar muito com esse mundo do digital. É muito difícil para mim. Às vezes eu não sei realmente tirar uma boa foto para poder colocar. Todo mundo fala para mim, por que você não vai colocar as fotos no seu Instagram? Porque o seu trabalho é lindo, é maravilhoso. Por causa de tempo. Confesso para você que meu tempo é muito curto, porque eu saio no domingo de dentro do shopping com muita encomenda, graças a Deus, tá? E quando eu chego aqui de segunda a quinta-feira, que eu tenho o tempo para poder fazer as minhas encomendas, em um intervalo ou outro, na verdade, eu acabo fazendo a produção na qual vai se vender no final de semana, entendeu? Então, não consigo administrar as redes sociais. Trabalho muito, você não tem noção. Eu trabalho praticamente de segunda a segunda. De segunda a quinta eu trabalho aqui dentro do ateliê para fazer a produção para dentro do shopping, né? Que no shopping eu trabalho de sexta a domingo. Tem dia que no shopping eu trabalho quase 13, 14 horas, né? E lá é um shopping a céu aberto e recebo frio, recebo calor, recebo elogio, recebo crítica, que ela é extremamente construtiva, entendeu? Mas mesmo eu trabalhando muito, eu confesso para você que eu amo o que eu faço. É muito prazeroso a hora que você termina uma peça e você tem certeza absoluta que você atingiu o seu alvo, que você fez aquilo com amor, e quando você for vender para o seu cliente vai olhar e vai falar assim, poxa, isso daqui tem muito amor. É muito gratificante isso. A minha empresa começa aqui dentro do meu ateliê, tá? Segunda-feira geralmente é o dia que eu vou fazer compras para dentro do ateliê, né? Compra de linha, compra de tecido,
essas coisas. E de sexta a domingo que eu estou dentro do shopping, eu começo muito cedo, já às 6 horas da manhã, já estou de pé para poder colocar a filha para a escola, né? Depois chegar o rapaz que sempre me leva embora para o shopping. Começo a abrir o meu quiosque em torno de 8h30, né? Para que às 10 horas da manhã o quiosque esteja pronto para que eu possa começar a atender os meus clientes com o maior prazer do mundo. A virada de chave, na verdade, vai fazer 5 anos. Foi quando a minha filha ficou grávida. Ela teve o Luiz Gustavo, que é o grande amor da minha vida. E na verdade, assim, eu queria ficar mais perto dos meus filhos, porque fazer o transporte escolar, na verdade, não era algo tão fácil, porque você lidar com o filho dos outros, que é uma responsabilidade muito grande, você dirigir dentro da cidade de São Paulo, que também não é uma coisa tão fácil. E eu queria acompanhar, porque como eu já não tinha acompanhado a educação dos meus filhos, né, eu queria acompanhar o meu neto de perto. E aí foi aquela virada de chave. Não, chegou um belo dia acho que até a minha filha estava junto comigo em outubro, né? E simplesmente eu virei para minha filha e falei assim: Grazi, chegou a hora de eu parar de fazer o transporte escolar e eu vou sobreviver do meu artesanato. E eu me determinei a isso, e é isso que a minha determinação fez com que eu seja o que eu sou hoje. Geralmente, assim, eu trabalho muito com um logotipo de empresa, né? A pessoa vai me dar o logotipo e eu vou mandar para a pessoa que faz isso, porque eu não entendo absolutamente nada de computador. E eu tenho um menino que é o Eduardo Pacheco, que é lá de Santa Catarina, que ele é fantástico com as matrizes dele, que eu sempre digo que as matrizes dele, elas deslizam na máquina, porque não adianta você ter o produto e você não ter uma boa matriz, né? Então, primeiro eu preciso entender o que o cliente quer. Depois que o cliente passa para mim o que ele quer, primeiro o que eu faço? Eu vou fazer um teste para que ele aprove para mim o que ele quer. Então, depois de aprovado, é muito fácil entre aspas, né? Colocar nas máquinas para que as máquinas entendam o que eu vou produzir para aquele cliente. Na verdade, o que eu pretendo fazer com que o Ateliê Arte cresça é indo para as feiras. Comecei fazendo feiras, né? Fiz agora em julho uma feira grande e o que eu quero, na verdade, é fazer com que o Ateliê Arte, né, o amor que eu tenho, não fique somente dentro da cidade de São Paulo, que eu comece a fazer feiras maiores, ir para Santa Catarina, pegar as feiras grandes que tem aí, para que eu possa levar esse amor que eu tenho para fora de São Paulo. Que história legal essa da Ateliê Arte, né? Eu adorei. E você? No próximo bloco, nós vamos conversar mais sobre o negócio da Grace Alves com a Priscília Queiroz, que é especialista em vendas. Então não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o Ateliê de Negócios. No bloco anterior, você conheceu o Ateliê Arte da Grace Alves, uma artesã de São Paulo que trocou o transporte escolar pelos bordados. E nós convidamos a Priscília Queiroz, que é especialista em vendas, para analisar o negócio dela em busca de dicas valiosas. Oi, Priscília, seja bem-vinda! Olá, Camila, que prazer estar aqui com você hoje. Que história, hein, da Grace? Poxa vida, muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. E Priscília, a Grace ela começou a desenvolver aí atividades com as mãos, né? Como o crochê e o biscuit, para aliviar o estresse do emprego formal. Mas ela se apaixonou mesmo pelo artesanato e largou o CLT para se dedicar aí à atividade. Quando é possível perceber que já é o momento de se dedicar ao artesanato?
Bem, olha, eu costumo dizer, Camila, que quando a gente fala sobre esse bichinho do empreendedorismo, né, quando ele pica a gente, é difícil que a gente, na verdade, volte para fazer outra atividade. E é interessante porque a Grace descobriu isso através do propósito, quer dizer, começou com uma paixão, com algo que ela se identificou, mas que aquilo começou a virar, de fato, o negócio dela, ou seja, algo que ela queria se envolver. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer que é muito importante para que a empreendedora olhe, né, para que a artesã olhe, é exatamente assim, o que ela faz e por que ela faz. Então, quando a gente descobre esse lugar, esse propósito, aí com certeza é só percorrer um caminho que não é fácil. É importante dizer isso, né? Porque eu acredito que é muito importante dizer que o empreendedorismo não pode ser romantizado, que a atividade de empreender, de fazer, principalmente ela que cuida ainda, né, de ações manuais ali, que depende dela para que o produto, o serviço seja entregue. Então, você imagina que o desafio é ainda muito maior. Então é importante que ela não romantize, que ela entende que sim, tem desafios, mas como eu gosto de dizer muito assim, sozinha não dá. Então, ela também precisa buscar apoio, né? Na história dela, a gente percebeu que ela, por exemplo, ela começou a fazer, que, né, ela começou a trabalhar ali no Instagram, mas que é importante pensar que existem hoje possibilidades para que ela não caminhe essa jornada do empreendedorismo sozinha. E Priscília, a Grace, ela também atuava no transporte escolar, né, juntamente com os pais. É importante para o artesão ter aí outra fonte de renda? Olha, essa é uma pergunta curiosa. Aliás, para mim, tem uma frase que diz, né, quando a gente foca, expande. Então, é importante perceber assim, o quanto cada um desses negócios tem enquanto resultado para ela. Então, assim, isso também é importante a gente falar, sabe, Camila? Porque muitas vezes, assim, a pessoa quer largar tudo, mas ela não se prepara economicamente. E o início de empreender é muito difícil, ele é muito oneroso, tanto na questão do tempo quanto na questão dos recursos. Então, o que é importante? Se ela hoje, junto com os pais, ela tem ali um porto seguro ainda, é importante que ela continue. Então, que ela vá criando ali o que a gente chama de capital, para que ela depois viva somente daquilo que ela se propôs a fazer, ou seja, o artesanato. Qual dica podemos dar, Priscília, para quem ainda não encontrou o nicho de atuação? Quando ela passa a ser uma especialista, uma artesã do ponto cruz, isso vai trazer uma referência muito importante na vida dela. Então ela vai começar a ser lembrada, a Grace vai começar a ser lembrada pelo ponto cruz que ela faz. E aí, depois que ela estabiliza, depois que ela se torna uma artesã do ponto cruz, aí, na minha opinião, é interessante que ela abra outros produtos, que a gente chama de subprodutos. Então, produtos complementares, produtos muitas vezes que ela pode compor, às vezes, como combos, né? Então, de repente, ela está lá fazendo um determinado produto e que junto com outro produto, ela consegue, inclusive, ter uma margem maior. Aí sim é onde entra muitas vezes as parcerias. Então, na minha opinião, é importante que ela foque, que ela se torne uma especialista, uma artesã daquilo, para que ela avance para outras técnicas. Ótima dica essa, viu? Que agrega mais valor, né, para o negócio dela, com certeza. E atualmente o ateliê da Grace conta aí com uma boa estrutura, né? No entanto, ela revelou que continua bordando à mão, porque assim ela garante a qualidade do produto. Prezar pela qualidade do produto ainda é importante para garantia de mercado, Priscília? É muito importante, sim, que ela prime por qualidade. A qualidade não deixou de ser importante, muito pelo contrário, né? E é isso, na verdade, que vai fazer com que o mercado seja separado. E aí, consequentemente, lá na frente, ela pode vir até a agregar mais valor preço para o produto dela, porque ela prima e ela entrega qualidade. Sim, e uma dúvida muito comum entre os artesãos é sobre a precificação. É possível precificar os produtos valorizando o esforço, a técnica, manual, né? O material empenhado também? É possível precificar dessa forma? Olha, na minha opinião, deveria ser obrigatoriedade, porque o artesão, a gente sabe o quanto a artesã se dedica, o quanto tempo ela trabalha ali. Mas, infelizmente, nós temos algumas questões culturais ainda no nosso Brasil que muitas vezes isso não é valorizado. Então, o que é importante para a Grace?
posicionamento. Então é importante que ela trabalhe muito ela, ou seja, ela quando ela vai para os eventos, quando ela entrega um produto, com a forma como ela entrega, porque isso tudo vai ser o a mais, que eu digo, que é a cereja do bolo, para que aquele produto seja percebido pelo cliente comprador. Então, mais ou menos assim, eu vou lá, compro uma peça da Grace, mas ela me entrega, coloca lá num saquinho de pão, né? Me entrega aquele produto, eu vou ter uma percepção daquilo que ela está me entregando. Mas se eu sei que a entrega da Grace vem de uma maneira diferenciada, com um cheiro específico, né? Onde foi ali, teve toda uma experiência, com certeza eu vou passar a dar mais valor, mesmo que não diretamente, mas aqui no psicológico de quem compra fica registrada essa experiência. Então é importante que ela crie o que a gente chama dentro do processo da venda de inovar. Então, inovar, muitas vezes, está na forma como você entrega, como você embala, como você fala. E isso, sim, é percebido pelo consumidor e pode, sim, fazer com que ela amplie ali ou aumente o valor percebido, levando com que ela fature mais. Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção, que a Grace contou, que ela ficou muito animada, feliz com a primeira encomenda que teve, né? Ela foi desafiada a fazer um trabalho complexo, aceitou e foi muito bem, mas teve riscos de não dar certo. Negar um pedido por falta de conhecimento ou técnica para produzir é fator complicador aí para o artesão? E como fazer isso sem comprometer a imagem do negócio? Bom, é interessante porque ali, né, quando ela fala sobre isso, ela traz que, na verdade, foi desafiador para ela, mas, ao mesmo tempo, ela não se mostrou insegura. Ela entendeu que, olha, esse aqui é um produto que é uma encomenda que vai me trazer uma diferença. Então, é importante, sim, que você conheça o que você está produzindo. Não dá para você assumir um risco, a não ser que seja um risco mínimo e combinado com o cliente. E aí, o que eu recomendaria para a Grace e para todas as artesãs que vivem muitas vezes essa experiência? Faça o que a gente chama, lá no processo industrial, de modelagem. O que é a modelagem, Camila? É você fazer ali 1, 2, 3 peças, apresentar para o cliente comprar aquelas 2 ou 3 peças e entender que, opa, é isso mesmo que eu quero, e aí sim, ir para o pedidão, ir para aquele super pedido. Por quê? Porque o risco para quem produz é muito grande. É o risco do tempo, é o risco dos produtos, é o risco de todos os materiais envolvidos. Então, artesã, o que é muito valioso para você, trabalhe com modelagem, faça ali 2, 3, apresente para o cliente, discuta com o cliente se era aquilo mesmo, se era daquela forma que o cliente gostaria, negocia prazo e aí sim vai para a produção. Sim, é muito importante mesmo. Agora, a gente viu que a Grace, ela tem um problema, né? Ela não é ativa nas redes sociais porque não é familiarizada com as tecnologias digitais e que não teria tempo para se dedicar na administração dos conteúdos. Como superar esse entrave, Priscília? Não dá para a gente hoje ignorar redes sociais. Aliás, Camila, eu falo que rede social hoje não é mais rede social. É meios de comunicação, como aqui, o canal Empreender. Então, o que é importante que a gente lembre sempre? Que aqui é um lugar onde as pessoas têm a possibilidade de aparecer. E o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, ou qualquer que seja a mídia social, também é um meio de comunicação. Então, por mais desafiador que seja para Camila, por mais desafiador que seja para Grace, é importante sim que ela planeje ter ali minimamente uma permanência na rede social. Então, como é que ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso com parceria. Então, de repente, ela tem ali uma cliente, uma amiga, uma pessoa que gosta muito dos produtos dela e ela pode trocar isso como uma permuta. Existe hoje, só para você ter ideia, pessoas que estão aprendendo a mexer nas redes sociais porque compraram cursos e precisa ter currículo. E essas pessoas podem ser encontradas pela Grace. E aí o que é importante?
fazer com que essa pessoa ou essas pessoas trabalhem as redes sociais da Grace, dando a visibilidade que ela precisa. Então, assim, não dá para desconsiderar a rede social. Seria criminoso para a artesã ela não trabalhar uma rede social. Agora, lembrando que vai exigir tempo, que vai exigir esforços e, mais uma vez, empreender faz parte do empreender o marketing. O marketing pessoal, o marketing do negócio. Sem marketing, a venda é mais difícil. Então, marketing é o irmão companheiro de vendas. Sem marketing, é muito mais difícil vender e se posicionar. É verdade. Priscília Queiroz, especialista em venda, muito obrigada por sua participação, pelas dicas valiosíssimas que você deu para a Grace e também para os nossos empreendedores artesãos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sucesso, Camila. Sucesso, Grace. Obrigada também a você que me acompanhou até aqui por sua audiência, sua companhia. E olha, tá em dúvida se começa ou não o empreendimento com artesanato? Agora é uma boa hora, hein? Você viu aí as dicas da Priscília. Então não perca tempo e continue acompanhando a programação do canal Empreender, que você sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Eu te espero no próximo Ateliê de Negócios. Tchau!